Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida. Meu Pai Celestial, o Senhor me acolheu, o Senhor creu em mim quando ninguém acreditava, cria. Eu tinha 14 anos, quando o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a Tua verdade e de me entregar a Ti e ser liberto da depressão, da doença, da maldição hereditária que já vinha acompanhando a minha família por muitas gerações. Eu não tive um pai presente, mas eu conheci o meu Pai Celestial na minha adolescência. E o Senhor me deu vida, e agora eu peço por esta pessoa que não se perdoa. Eu peço por esta pessoa que está se condenando pelos erros que cometeu. Foram escolhas erradas em relação à profissão, ao namoro, ao casamento, ao trabalho, à igreja, à religião. Foram escolhas erradas que ele vem fazendo, uma coleção de escolhas erradas. E agora ele não olha nem nos olhos, ele tem vergonha, ela tem vergonha de se olhar até no espelho. Essa pessoa não consegue se perdoar pelas escolhas erradas, reações erradas. Mas, meu Deus, o Senhor é perdão. Isso significa dizer que nós, seres humanos, erramos. A nossa natureza é de errar, mas a tua é de perdoar, para que a gente acerte. Não é para a gente continuar no erro, é para a gente acertar. E a primeira coisa certa que nós fazemos é aceitar o teu perdão. Fale, amigo, me perdoe. Fale, amiga, me perdoe, Senhor Jesus. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais estar em primeiro lugar, eu quero assumir o segundo, para que o Senhor esteja em primeiro e possa me guiar com a tua luz, com a tua palavra, com os teus servos da Igreja Universal, que dão a vida, que se sacrificam, que são sinceros. Ó Espírito Santo, vem e arranca agora essa perturbação psicológica, física, emocional, seja uma dor, um vício, seja depressão. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, ou, se possível, toque aqui no altar. Você que me acompanha pela televisão, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre o altar do Templo de Salomão, essa imagem. E se você está me escutando pela rádio, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: toda a opressão, todo sentimento, pensamento de acusação
agora, em o nome do Senhor Jesus, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Receba a paz, receba o perdão, se perdoe, porque Deus te perdoa. Creia, meu amigo, por mais erros que você tenha cometido, por mais graves que tenham sido os seus pecados, Jesus morreu por você e ressuscitou por você e manda que eu te diga: eu te perdoo. É Ele que está falando, eu te perdoo. E acabou, já era. Para o passado de amargura, de acusação, já era para os encostos que lhe oprimiam e lhe acusavam. Meu Pai, usa esta água, símbolo do Espírito Santo, porque hoje é o 13º dia do jejum de Daniel. Que aconteça o batismo desta pessoa que vem te buscando, se preparando para subir no teu altar neste domingo, no último domingo do ano, e se entregar por meio do seu sacrifício nesta fogueira santa, porque assim como Abraão disse: Senhor, que me darás? Que me hás de dar se eu não tenho um herdeiro, um filho? Essa pessoa está dizendo: Senhor, que me hás de dar se eu não tenho o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo, que é o selo de Deus, a salvação, a garantia da minha vida eterna e da minha felicidade enquanto aqui viver. Esta água está abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba e receba o toque, receba o Espírito Santo aí agora, como profeta do Deus vivo. Beba desta água e tenha a sua alma saciada. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo livramento e pelo encontro que o Senhor marcou com esta pessoa. Receba a paz, receba a alegria, receba forças para lutar, buscar a Deus. Tantas coisas Ele já lhe ensinou por meio desta programação, os casos verídicos que exibimos, a palavra dEle e tudo que nós falamos pelo Espírito Santo. Seja abraçado por Ele e todos que concordam digam amém e graças a Deus. Meu amigo, agora que você se perdoou, batize-se nas águas. Domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, você vai então ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sepultar o passado, para a remissão de pecados. Traga uma toalha, uma peça de roupa, um par de sandálias, porque você vai começar um ano novo, uma vida nova. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. Sou a saída pra tua vida, pra tua vida. Dependia do nome da minha mãe, eu dependia de cartão de crédito da minha mãe. Meu esposo, com nome sujo, ficou anos com nome sujo, dependia dos pais. Meu nome é Renata Lopes, eu sou farmacêutica, empresária. Nós chegamos na Universal, eu já estava casada na ocasião, isso em 2012. E nós chegamos no fundo do poço, com diversos problemas financeiros, ele com 2 empresas falidas, 2 sociedades, em torno de 500 mil de dívida. Eu
muito doente, frustrada com a minha profissão, brigas no casamento, só problemas. A gente chegou perdendo apartamento, vivendo de humilhação e vivendo de aparência, porque as pessoas não imaginavam a vida que a gente vivia. Todo mundo via a gente bem, sempre bem na frente dos outros, mas quando a gente estava por detrás, só eu e ele, aí a situação era outra. Porque a gente tinha muito problema, principalmente financeiro, então o financeiro acaba acarretando todos os problemas, né? Nós passávamos em frente à Igreja Universal para irmos para a nossa casa. Então, um certo dia, a gente no fundo do poço, uma sexta-feira à noite, eu falei para ele, vamos vir aqui, vamos entrar. E a gente entrou. E foi assim que as coisas começaram a caminhar para mudar. Eu cheguei na igreja, ouvia muito falar de fidelidade, de dízimo. Eu discordava totalmente, eu achava um absurdo. Eu falava, imagina, eu vou no centro espírita, lá não tem isso. Eu sentava, meu esposo dava uma oferta, pegava um jornal, eu ficava lá folheando o jornal. E assim, com um desdém para Deus, eu não estava nem aí. Para mim era um jornal. E eu sempre orgulhosa, sempre marrenta, querendo as coisas do meu jeito, porque eu nunca quis ouvir o que ninguém tinha para me falar, porque eu queria fazer o meu jeito. Eu não ouvia o homem de Deus de maneira alguma. Eu via o altar, eu via a fidelidade como dinheiro. A gente custou a entender que a gente tinha que depender de Deus. Mas a partir do momento que eu resolvi fazer um desafio, porque eu falo que com Deus foi um desaforo o que eu fiz. Aí eu falei, então tá bom. Então eu vou pegar esse saquetel e vou ver o que vai acontecer. Com muita raiva do meu coração, com muito ódio mesmo, porque era o meu dinheiro que para mim estava levando meu dinheiro. Quando nós perdemos tudo, a gente não tinha dinheiro para fazer compra. Eu não tinha dinheiro, eu levava almoço, eu não tinha almoço para levar no outro dia para trabalhar, eu não tinha dinheiro para almoçar. Eu tinha um dízimo dentro do meu saquetel, então eu peguei aquele saquetel com o dinheiro do dízimo dentro e eu falei para Deus, eu não aceito, o saquetel está aqui, eu tenho dízimo. Eu poderia muito bem falar para o Senhor que eu preciso comer, porque eu não posso ficar sem comer, mas eu coloquei aquele dízimo dentro da geladeira e eu orei com uma fé. Eu lembro isso foi uma quarta-feira à noite. Quando foi na quinta-feira, o meu esposo recebeu. Então foi algo assim que a gente lembra com prazer, porque a gente sabe que Deus responde. As coisas começaram a mudar, porque eu comecei a enxergar o que era Deus. Comecei a me entregar, comecei a buscar Deus, comecei a ler a Bíblia, eu comecei a obedecer. Eu comecei a colocar Deus acima de tudo, em primeiro. Eu tirei tudo que era acima de Deus. O meu casamento, tudo era meu esposo, a minha família. Então eu consegui entender o que era Deus e o que era a minha vida. Deus, exatamente em dezembro de 2014, ele já abriu minha visão para eu abrir uma empresa, uma farmácia de manipulação, que era uma área que eu detestava. Então Deus já mudou a minha visão. Hoje eu aprendi o valor de Deus estar em primeiro e eu estar em segundo. Hoje eu aprendi que os 90% rende muito mais do que quando eu tinha os 100%. Eu sou uma prova viva disso. A empresa hoje, no meio de uma pandemia, a gente cresceu 25%. A minha empresa, meu esposo tem mais 2 empresas, ele praticamente cresceu 100%. Hoje a gente vive bem, a gente compra o carro que a gente quer. A gente acabou de comprar um carro, mais um carro zero agora na pandemia. Então tá todo mundo reclamando, a gente está arrebentando, estou contratando mais uma funcionária para a empresa. Então assim, a gente só tem a agradecer mesmo essa obediência que a gente tem que seguir a palavra de Deus, o altar. Hoje é tudo diferente, hoje a gente come o que a gente quer, a gente compra o que a gente quer, a gente viaja para onde a gente quer. Não que isso seja o principal, mas isso é prazeroso, você não tem mais aquela humilhação. Hoje a gente vive, a gente tem uma vida abundante, a gente pode dizer. Nesta quinta-feira, 24 de dezembro, tradicional noite de Natal, a Santa Ceia da Família. Este momento único e especial mostra o desejo do Senhor Jesus de nos unirmos a Ele. O cálice que por suas mãos foi oferecido é a prova de um amor que envolve o sacrifício. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convide a sua família para sentar-se à mesa com Deus
e desfrutar da verdadeira união. Nesta quinta-feira, 24 de dezembro, especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Está colocando em risco o seu casamento, como estava a Renata? Brigas constantes? Doenças que os médicos não conseguem diagnosticar? Quando não era ela, era o esposo. Quando não era o esposo, era o filho. Havia um encosto. O devorador agia na vida deles através de doenças, através de dívidas, problemas financeiros, que eles não conseguiam vencer. Cada ano que passava, os problemas iam aumentando, se acumulando. Mas quando a Renata aprendeu a fechar as brechas para o devorador, aí Deus mudou a história da vida dela. Quando ela honrou, passou a honrar a Deus em primeiro lugar, as brechas do devorador, as brechas que o espírito devorador encontrava na vida dela foram fechadas. Olha só, feche as brechas para o devorador não entrar o ano novo de mãos dadas com você. É você que decide. Se você vai entrar de mãos dadas com Deus, obedecendo a palavra dele, você vai entrar, sabe, o ano novo de mãos dadas com o devorador, que vai fazer a sua vida, olha, isso aqui, ó, um bagaço, um lixo. Se você diz, bispo, eu não quero mais isso. Então, honre a Deus, meu amigo. É Ele que nos dá a sabedoria, a saúde, o oxigênio, o sol, a natureza. É Ele que nos dá a vida, Ele é o autor da vida. Honre a Deus em primeiro lugar. Feche as brechas para o devorador. Seja fiel a Deus. Você que tocou nas primícias, você que tem desonrado a Deus. Primeiro pessoas, coisas, ou você e Deus sempre em segundo plano. Por isso, você é gente boa, honesto, trabalhador, crê em Deus, mas o devorador está aí de mãos dadas com você. Feche as brechas, sendo fiel a Deus, remova a infidelidade e você verá a prosperidade. Meu nome é Paulo Barbosa, tenho 60 anos, eu sou autônomo na área de eventos. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha o vício da bebida e também tinha adultério, eu adulterava. Eu traí minha esposa, saí de casa com amante, por causa do amante, saí, deixei minha filha, que tinha na época 9 anos, e minha esposa passando necessidade, e fui viver uma outra família. E minha esposa lutou contra esse nosso término do casamento. E foi aí que eu cheguei na Universal, com o casamento destruído e alcoólatra. E lutando, nós começamos a lutar juntos, né? E deixei a vida de adultério, deixei o vício da bebida e comecei a minha batalha como convertido na igreja. Mas só que essa conversão eu deixei algumas coisas, né? Não bebia mais, não mentia mais, não falava palavrão, não tinha outras mulheres, mas a nosso foco, o meu, era da vida financeira e profissional. Esse era o meu objetivo, ser bem-sucedido financeiramente, ser bem-sucedido profissionalmente. E eu não dava prioridade nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar para a vida espiritual, que era o batismo com o Espírito Santo. Era como se a igreja não pregasse, mas pregava. Mas eu não estava focado nisso. Então eu passei durante 11 anos só convertido, mas faltava alguma coisa, porque eu tinha altos e baixos. Às vezes eu conquistava, perdia. Conquistava o carro zero, perdia. Conquistava um bom salário, bom emprego, boa promoção, perdia. Saí, fui montar meu próprio negócio. No começo foi bom, depois parou. E sempre essa luta. Eu lutava e não conquistava. E também com vazio, que eu achava que o vazio dentro de mim era porque eu não tinha o sucesso financeiro e profissional. Isso que eu falo assim, não, o buraco que tem dentro de mim é porque eu ainda não conquistei a minha parte financeira e profissional. Eu não sabia que era outro problema. Que realmente o vazio que estava dentro de mim era a falta do Espírito Santo. Foi quando veio o primeiro jejum de Daniel.
Aquidia, né? Que foi o jejum do Aquidia. E, poxa, é a minha chance. Eu parei de me preocupar com a vida financeira e com a vida profissional e comecei a me preocupar com o Espírito Santo. Foi prioridade. Então, quando eu comecei a ouvir a pregação sobre o Espírito Santo, que era necessário, que para a salvação era necessário, para que eu fosse uma pessoa completa, era necessário ter o Espírito Santo. Então, as pregações eram muito objetivas. Quer dizer, sempre foram, mas para mim, naquele momento, eram objetivas. Porque eu estava focado, eu estava priorizando aquilo. Porque eu sabia que eu era necessário. Eu aprendi ali, depois de 10 anos, quase 11 anos, eu aprendi que o Espírito Santo era necessário. Eu tinha que tê-lo dentro de mim e não só fora. Porque por fora, até a visitação do Espírito Santo, né? A gente tinha nas reuniões, mas dentro de mim não tinha. Era um buraco, era um vazio. E eu entendi que era necessário, eu precisava, era a coisa mais importante naquele momento. Eu entendi que era muito importante. E eu comecei a me dedicar a isso. Quando eu saí de casa no domingo, eu falei, é hoje. Aí eu fui na reunião, sentei na frente, fiquei, sabe, quando você com sede, fome e sede do Espírito Santo. Aí eu falei, não, tem que ser hoje. Daí quando foi aquela busca que eu nunca tive uma busca igual àquela, aí veio o Espírito Santo, me preencheu de tal maneira que eu falei, nunca senti nada igual, nunca senti um prazer, uma alegria, uma paz, uma coisa tão grande na minha vida. Podia ser qualquer conquista de profissional, financeiro, não interessava mais. Foi assim uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu digo que eu tive assim um choro sorridente. Era um choro misturado com sorriso, era uma coisa que assim, emanava de dentro de mim. Tanto é que na época eu fiquei tão maravilhado de ter recebido o Espírito Santo, que é uma coisa natural que você quer falar, você quer... O que eu fiz? Em frente à igreja tinha um local que estampava camiseta, eu estampei Aquidia. E as pessoas na rua me perguntam, o que é esse Aquidia? Aí eu tinha prazer em falar o que era Aquidia. Foi assim uma coisa assim, movida pela minha felicidade, aquela camiseta, eu não parei de usar até o final do jejum, porque era só segunda semana, segundo domingo, até o final do jejum eu usava aquela camiseta nos domingos, né? E eu ia lá, Aquidia. O prazer de ganhar a alma ficou diferente. Ali eu fiquei, eu não precisava mais de vida profissional, precisava mais de vida financeira, não, eu estava completo, porque as demais coisas iam ser acrescentadas normalmente. Acrescentou, né, a minha vida profissional. Antes do Espírito Santo, eu vivia despejado, não pagava isso, não pagava aquilo. Aí depois não, a gente começou a conquistar coisas, eu tenho um apartamento que eu alugo para morar numa casa que eu prefiro. Então, a gente conquista coisas, né? E o meu casamento também. Meu casamento foi maravilhoso depois que nós entramos na igreja, que eu me converti e tal. Mas depois do Espírito Santo, aí ficou melhor ainda, porque tem discernimento, tem paciência, tem domínio dentro de mim. Eu tenho uma paz que, olha, nada me tira a paz. Nada. As pessoas até que me conhecem e não são da igreja, falam assim, mas como é que você consegue não ficar abalado com esse tipo de coisa? Eu falo, não me abala, dentro de mim tem paz. O que tem por fora, para mim, não importa, eu sei que vai ser resolvido, porque o que está dentro de mim resolve. É lógico que eu vou ter que fazer a minha parte, mas eu fico tranquilo em saber que vai ser resolvido. Isso é o Espírito Santo dentro de mim. Como eu passei 10 anos sem dar essa importância, depois que eu recebi, eu não quero, nunca mais eu vou deixar de ter o Espírito Santo, quer dizer, eu luto todo dia para que o Espírito Santo continue comigo. Eu não consigo imaginar eu sem mais. Eu já tive 100 no mundo, que eu não conhecia, eu já tive 100 na igreja, que eu também deixei de lado, e agora que eu conquistei, é a coisa mais importante. Não tem nada mais importante. Minha esposa eu amo. Muitas coisas eu tenho importância, mas o Espírito Santo não tem nada igual. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu não posso viver sem. Posso viver sem qualquer coisa. Sem casa, sem carro, sem dinheiro, sem minha esposa, sem minha filha, mas sem o Espírito Santo não.
Ele é tudo. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Ambas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho vida. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. Chega, né? Eu tô falando com você, que tem amantes, tem vício do álcool, vive de festas, mas a sua vida é um fracasso. Você é infeliz. As pessoas que lhe amam sofrem por você ser assim. Eu acho que já deu, né? Já deu a conta, né? Eu acho que chega, né? Pelo amor de Deus. Você tem que reagir. Você tem que despertar para uma realidade. Deus existe, quer transformar a sua vida, mas Ele não fez isso no Paulo, no senhor Paulo, até que Ele priorizou o Espírito Santo. Meu amigo, seja sincero, o que está faltando em você é o Espírito Santo. Por isso, olha só o que diz o livro em Isaías, capítulo 29, versículo 19. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo de Israel, que é o Deus vivo, fará com que os pobres fiquem como? Alegres. O senhor Paulo era pobre dentro da igreja. A pobreza pior daqueles que se dizem ser cristãos é a ausência do Espírito Santo. Enquanto você não tiver o Espírito Santo, você é pobre. Ah, bispo, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho fama. E o Espírito Santo? Você tem certeza da salvação? Se Jesus voltar agora, você vai ser arrebatado? Ou você vai ficar aí para sofrer a grande tribulação junto com o anticristo? Meu amigo, está faltando o batismo com o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Domingo às 18 horas, nós vamos estudar a Bíblia, o livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Medo, vinde a mim, eu te aceito.